Pessoal, vamos conversar agora sobre a segunda principal crítica e também alguns detalhes gerais, né? Uma questão lógica ao final que também serve como crítica, tá? Bom, agora é a crítica da fórmula do fim em si. Vou deixar ele aqui para vocês, tá? Bom, lá nessa fórmula a gente viu que Kant propõe que nós nunca tratemos ninguém como meio, sempre tratemos todos como fim, ok? Essa é a ideia fundamental que aparece aí. Kant vai dizer que isso é possível sempre que nós utilizarmos, que todos os envolvidos forem racionais. Sempre que nós utilizarmos a razão, isso vai ser possível. Ele diz que a gente consegue achar um ponto de equilíbrio onde todos assumem um papel de fim em qualquer decisão que se tenha que tomar. Bom, a crítica que é endereçada por Sartre vai dizer que é impossível que isso aconteça. Sempre vai ter alguém que vai ser utilizado como meio, né? E Sartre, como a gente já viu, ele foca bastante na questão da responsabilidade. Eu tenho que ter a responsabilidade por sobre as escolhas que eu tomo, inclusive quando eu torno alguém meio para o que é meu interesse. E para exemplificar isso, Sartre lança a mão desse exemplo aqui. Fala de um jovem, né, de um estudante que precisa se alistar no exército para combater a invasão nazista, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo esse mesmo jovem tem uma mãe que precisa de cuidados. Ele precisa cuidar dessa mãe, enfim, né? Ela tem algumas questões de saúde, enfim. E aí qual que é a ideia fundamental? Se ele se alistar ao exército, certo? E considerar que é mais importante lutar contra o nazismo, ele vai estar utilizando do exército como um meio, digamos assim, para fugir da responsabilidade de cuidar da mãe. E o contrário, se ele decidir cuidar da mãe, ele vai estar utilizando a mãe como meio para fugir da responsabilidade de se alistar ao exército. Então não tem como eu conseguir achar um ponto de equilíbrio aqui onde tanto o exército e o cuidado da mãe, a própria mãe, sejam ambos fins nessa escolha, beleza? Bom, o último ponto aqui da crítica à deontologia de Kant é com relação às máximas universalizáveis. Eu posso pensar em algumas máximas que apresentam uma contradição caso sejam universalizáveis. O exemplo que a gente tem é esse aqui, ó. Não prejudico ninguém e não ajudo ninguém, certo? Bom, não prejudico a ninguém, isso se a gente gastar um pouquinho de pensamento, a gente vê que tudo bem ser universalizável, certo? Dá bom, dá certo. Se eu não prejudicar ninguém, isso aqui pode ser uma coisa que todo mundo faz. Mas não ajudar ninguém, pela lógica, a gente pensa assim, bom, se eu não tenho ninguém que prejudique, automaticamente eu não vou precisar de ajuda. Tudo bem? Pela lógica, até faz sentido. Mas o próprio Kant vai fazer o seguinte questionamento. Nós podemos garantir que ninguém, em nenhum tempo, em nenhum momento, vai precisar de ajuda? A gente pode garantir que ninguém, em nenhum momento, sob nenhuma circunstância, vai precisar de ajuda? Meio complicado, né? Talvez não. E aí Kant acaba recorrendo a uma avaliação das consequências para falar sobre isso, no sentido de pensar assim, poxa, quais são as consequências se não ajudar se tornar uma regra universal? As consequências podem ser muito ruins, porque, enfim, em algum momento pode ser que alguém precise de compaixão, alguém precise de ajuda. E quando ele traça essa argumentação, acabei de dizer, ele está falando de consequências. Mas ele queria justamente criar uma filosofia moral independente das consequências, né? Isso acaba se colocando como uma contradição. Beleza, gente? Essas são as críticas à filosofia moral de Kant. Um abraço, até mais.